pessoal, bom dia para vocês. Estamos aqui mais uma vez para focarmos aí nos nossos estudos sobre a redação, né, o gênero aí solicitado pelo Enem, a dissertação argumentativa. Na aula anterior, nós falamos sobre a anatomia da redação, parte 1. Agora nós vamos focar sobre a anatomia da redação, parte 2, aprofundando um pouquinho mais nos estudos sobre a fórmula do 900 mais. Vamos seguir? Olha só, qual é a importância, da redação no Exame Nacional, do Ensino Médio aí, o Enem? Além de abrir as portas para que você, entre no curso dos seus sonhos, numa faculdade tão sonhada, que você quer, também te possibilita um momento, uma oportunidade única de você colocar a sua opinião frente a um problema social e exercer o seu papel de cidadão, certo? Vamos ver lá? A importância então, acesso básico, né, de inserção ao nível superior, e aí você exerce também o seu papel de cidadão, porque o Enem ele vai trazer um tópico social, né? O tema vai ser sempre um problema, como eu já disse antes, que atinge a sociedade, e você vai poder colocar a sua opinião, dizer o que você pensa, como você acredita, como isso deve ser solucionado, resolvido na sociedade brasileira, ok? Galera, o seu texto é exatamente assim que ele é visto ali pelo corretor. E o que é importante, nós temos aqui, ó, o que se espera total domínio do participante. Está aqui na superfície, ó, aspectos que são palpáveis do seu texto. Entra ali a questão da legibilidade, a sua letra de forma legível para que o corretor consiga ler a informação que você quer passar, a organização dos parágrafos, certo? Tem também aqui, ó, vejam mais, as margens, obedecer às margens, não ultrapassar a quantidade de linha, a translineação, quando você vai fazer a separação de uma palavra, é muito importante que você tenha esse conhecimento, e aqui, ó, se espera total domínio, porque está na superfície do seu texto. E depois aprofunda-se o conhecimento no desenvolvimento da sua argumentação. O que está abaixo da superfície? A verdadeira razão de ser do seu texto. Exatamente aqui, ó, pertinência ao conteúdo, pertinência ao tema, ler a proposta, ver o que está sendo solicitado e desenvolver aquilo que realmente a banca, o tema está solicitando para você. O que mais, professora? Estrutura dos tópicos, que vem toda a questão da estrutura do desenvolvimento, desenvolver a sua ideia com coesão, com coerência, dando uma sequência lógica naquilo que você está discutindo, certo? Mas nós temos também a estrutura do texto dissertativo argumentativo, como eu disse para vocês, que nós estamos dando início no estudo dessa estrutura. Conectivos, é importante sim você usar os conectivos adequados, as preposições, os pronomes, para que as conjunções, para que as suas ideias consigam estar muito bem amarradas, alinhadas, tecidas umas às outras, para que você consiga desenvolver ali o seu pensamento de forma lógica, de forma coesa e coerente. O que mais que se espera aqui, ó, abaixo da superfície? Capacidade de argumentação, que eu disse para vocês anteriormente, a importância de saber argumentar de forma consistente, de forma respeitosa, frente ao tema e ao problema que está sendo abordado ali na proposta de redação. Mas também nós temos a objetividade, clareza, conhecimento do tema e paralelismo. O que é esse paralelismo? Você dar uma sequência lógica no assunto, certo? Vamos seguir aqui o nosso estudo. Nós temos então o macro, o básico, aquilo que é necessário, o que espera de você. Então nós temos o macro, certo? E depois nós vamos vir aqui
para o micro, que é o que faz o seu texto ser único e bem avaliado. É exatamente aqui, ó, abaixo da superfície. É o que faz com que o seu texto ele seja único e eleve a sua nota, certo? Vamos seguir aqui. Qual é então a estrutura, professora, do texto dissertativo argumentativo? Na aula passada nós falamos disso e nós vamos retomar. Nós temos de estrutura introdução, desenvolvimento, conclusão, mas nós temos também, que é trabalhado dentro dessa estrutura, nós temos aqui o conteúdo do seu texto, a importância lá daquela dica que eu disse no início, lembra na aula passada, como eu disse, quando eu disse, por onde começar, professora? Eu disse a vocês, ler e pesquisar. Vai entrar aqui em conteúdo, para que você consiga fazer um bom desenvolvimento dentro da estrutura solicitada, você precisa ter conteúdo, e isso é através de leituras, de pesquisas, certo? E buscar estratégias de argumentação e utilizar repertório. Já começamos a falar aqui, então, de repertório. O que é repertório, professora? São todas outras ideias, autores, que você busca para fundamentar a sua argumentação. Não é dizer por dizer, mas é dizer com competência argumentativa, fazendo uso de repertório, deixando então os seus argumentos muito mais consistentes e muito mais confiáveis. Teremos uma aula só falando de repertório para que você tenha um conhecimento mais aprofundado sobre ele, certo? Seguimos então falando aqui da estrutura. Nós temos o contexto, que são as informações que você traz para dentro do seu texto, o que deixa ele mais rico ainda, quando você utiliza ali dos repertórios para fundamentar as suas ideias. Nós temos a definição das teses. O que é tese, prof? De uma forma bem resumida, porque depois nós vamos estudar também as teses de forma mais aprofundada. As teses, galerinha, nada mais é do que a sua opinião. Existe um problema na sociedade, mas quais são os responsáveis por este problema? Quando você traz ali um culpado, vamos dizer assim, um responsável por este problema, é a sociedade, é o governo, tá? Quando você fala isso, você está trazendo ali as teses, a tese 1 e a tese 2, as pessoas as quais você irá responsabilizar pelo problema existir na sociedade. E aí você vai apresentar tese 1, tese 2, à frente ao problema que o tema apresenta para vocês. Tudo certo? Seguimos aqui. Como eu disse também, desenvolvimento D1 e D2, D1, tese 1, D2, você desenvolve a tese 2, apresenta um repertório, um posicionamento e fecha suas ideias. Então, todo parágrafo ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim, assim como o seu texto. Ele tem introdução, ele tem desenvolvimento e ele tem conclusão que fecha ali a sua discussão. Os parágrafos, eles não são diferentes. Ele tem o começo, quando você traz ali o primeiro período, a sua ideia central, depois ele tem o meio, quando você vai desenvolver essas ideias, e ele tem o final, quando você fecha essa ideia, fechando ali o seu parágrafo. E a gente vai também, como eu disse para vocês, aprofundar cada uma dessas partes. Fiquem bem tranquilos, porque aqui vocês vão ter o conhecimento necessário para chegar na fórmula do 900 mais. Seguimos em frente, então. Na conclusão, prof, o que eu faço? Eu tenho que apresentar o conhecido aí, então, os 5 elementos. Quais são esses 5 elementos tão falados, né, que tão discutido, que as pessoas conhecem, alguns alunos já conhecem e às vezes ficam em dúvida, prof, mas quais são? E se eu usar, eu tenho que usar na ordem que está aí? Não necessariamente, certo? Mas nós vamos falar sobre isso mais à frente. Eu tenho que trazer um agente, uma ação, quem vai resolver o problema, como que isso vai ser resolvido, de que forma, né, o meio, o modo que isso vai ser resolvido, um detalhamento e, por fim, ou vice-versa, um efeito. O que é esse efeito? O que isso vai causar para a sociedade caso esse problema seja resolvido? Com qual objetivo eu quero resolver esse problema e que
consequência, lógico que positiva, isso vai trazer para a sociedade brasileira. Então nós temos aqui, eu trouxe um macetezinho para vocês, que vocês vão depois pausar o vídeo e anotar aí o GOMIFS, tá? Vocês vão utilizar muito na introdução. O que que é esse GOMIFS, professora? Tá ali, ó, governo, ONG, mídia, iniciativas privadas ou o próprio indivíduo, família, escola e sociedade. Então vem governo, ONG, mídias, iniciativas privadas ou o próprio indivíduo, família, nós temos escola e a sociedade. É um macetezinho que vai ajudar muito vocês aí a lembrar quais são os elementos que vocês precisam utilizar lá na conclusão, certo? E aí, a fim de, com qual objetivo que você quer? Essas são as especificidades do parágrafo de conclusão que iremos estudar de modo mais aprofundado nas próximas aulas. Então, nós temos o texto em prosa. O que que é um texto em prosa, galerinha? Alguns alunos já chegaram para me perguntar, professor, o que que é um texto em prosa? Vejam só, o texto em prosa é aquele texto distribuído em parágrafos. Nós temos os textos em verso, que são ali os poemas, que são distribuídos em blocos, certo? O texto em prosa não, ele tem o começo, né, tem ali uma pausazinha que você vai fazer a abertura do parágrafo e vai seguir até o final da linha, e depois você retoma e vai na sequência distribuindo o seu texto em parágrafo. Por isso que é chamado texto em prosa, certo? E nós temos também dentro desses textos em prosa os períodos, os parágrafos, como eu disse para vocês, e aqui está a distribuição do texto em prosa. Ó, vejam, nós temos introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e por fim nós temos ali a conclusão, certo? Para o vídeo, pausa, tome nota do que é um texto em prosa. É um texto distribuído em períodos que estão dentro de determinados parágrafos, certinho? E a redação do Enem é cobrada ali a dissertação argumentativa em que você vai defender o seu ponto de vista, utilizar explicações para justificar esse seu ponto de vista, né, que são aí as teses que eu disse anteriormente a vocês. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Vamos seguir então. Vejam só, o que que deve se observar na estrutura dos textos então? Eu trouxe aqui de uma forma bem visual para vocês, estamos falando aqui da superfície, viu? Porque lá no que faz o seu texto ser diferente, lá abaixo da superfície, nós vamos trabalhar em aulas futuras. Introdução, já mostrei para vocês anteriormente, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Aqui tá, a disponibilização do texto aí eficiente relacionado ao visual, o que está na base, os 30%, aquilo que a gente espera, né, que todo aluno ele faça. Trazer letra legível, respeitar as margens, não ultrapassar a quantidade de linhas solicitadas, são 30 linhas, são 30 linhas que você vai desenvolver, abrir os parágrafos bonitinho e uma organização das ideias bem centralizada ali, com a letra bem legível para que o seu corretor consiga ler, sem tropeçar na leitura, quais são as informações que você traz, ok? Novamente aqui só para você aprender e entender qual que é a estrutura visual. Estrutura, fórmula do 900+, introdução, desenvolvimento, conclusão. Essa é a anatomia, o esqueleto da dissertação argumentativa cobrada no Enem. Pare aí, tome nota se você não tomou nota na aula passada. Aqui de forma mais detalhada, quantos períodos tem, quantas linhas são necessárias para que você desenvolva uma redação de excelência. Para ali o vídeo, tome nota, ok? Introdução, 3 a 4 períodos, certo? Só retomando, de 5 a 7 linhas. Desenvolvimento, tanto 1 quanto 2, 3 a 5 períodos, certo? 7 a 9 linhas. Conclusão, 4 a 6 períodos, de 6 a 9 linhas. Tudo tranquilo até aqui, galerinha? E é assim que vai ficar o texto de vocês, né? Aqui está em branco e você vai desenvolver
cada parágrafo com muita excelência, seguindo a estrutura que estamos passando para vocês. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e, por fim, então, o parágrafo de conclusão. Lá na introdução, você vai apresentar o tema, contextualizar o tema, e apresentar as teses, tá, galera? Lá na introdução. Aqui no desenvolvimento 1, você vai expandir a tese 1, desenvolvimento 2, expandir a tese 2 e, na conclusão, apresentar uma solução para a tese 1 e para a tese 2, ou seja, uma solução para o problema abordado. E não esqueçam que todos os parágrafos, as suas ideias, elas devem ser distribuídas em parágrafos muito bem conectados uns aos outros, de forma muito lógica, muito coesa, para que o seu corretor ele deslanche ali na leitura do seu texto e consiga entender a proposta da discussão que você quer passar. Certinho? Depois vocês podem parar, tomar nota aqui também, certo? E chegamos ao final de mais uma aula aí, falando da anatomia da redação, parte 2. Quero deixar essa mensagem para vocês. Joga na tela aí, Edu, por gentileza. Vejam só, dormir é para os fracos, partiu estudar. Galera, estudar é uma tarefa árdua, mas que traz aí para vocês, no futuro, conquistas extremamente relevantes, certo? Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!